Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de história e vou te avisando, hein? Esta aula está sensacional. Agora, sabe o que pode ser mais sensacional ainda? Você se inscrever neste canal, clicar no sininho, ativar as notificações e ainda deixar um like aqui pro seu professor. Gente, não perde essa aula, hein? Bora comigo para mais essa aula de história, minha gente! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os povos indígenas, esses povos que têm muitas histórias e muita cultura diversa e com certeza contribuiu para a formação de nosso povo, como nós já estamos falando em outras áreas. Se tem uma coisa que você já sabe é que os povos indígenas são os primeiros descendentes dos hominídeos que circularam por este território em outras épocas, numa época conhecida como pré-história, e você já sabe disso. Mas, eu não sei se você sabe, esses povos indígenas estavam espalhados por todo o território. Na verdade, esse nome, povos indígenas, foi uma construção criada por Cristóvão Colombo, numa época que não se chamava de povos indígenas. Eles estavam espalhados por todo o território e já apresentavam características diferentes entre si. O problema é que o colonizador que veio lá da Europa não entendeu isso e acabou criando uma espécie de povos indígenas que acabou sendo chamados todos aqueles que estavam habitando esse território. Meu Deus, até uma buzina agora no meio da aula. Gente, buzina, alarme de moto, meu Deus. Seria que eu tava falando mais? Eu tava falando do que mesmo? Olha pro slide. Estavam espalhados por todo o território. Agora você acompanha comigo nessa tela exatamente a diversidade de povos indígenas, nações indígenas que existem no nosso país atualmente. Mas entenda que essas nações indígenas não são as mesmas que habitaram esse território lá no passado, 1500 e antes de 1500. É claro que algumas delas sim. E elas vão apresentar características sociais e culturais bem diferentes. Então não dá para chamar todos de índios porque eles não se entendem assim. Eles não se entendem como os indígenas. É claro que atualmente eles utilizam esse termo indígena. Mas se você conversa, se você conhece uma população indígena mais profundamente, você vai perceber que eles se chamam de guaranis, de chacriabás, de pataxós. Então é uma diversidade incrível. Tati, Rodrigo, mas como é que estão os povos indígenas atualmente? Atualmente eles apresentam uma diversidade de línguas. São mais de 200 línguas faladas em todo o território nacional nas comunidades indígenas. É bem verdade que acreditava-se que existiam mais de 5 milhões de povos indígenas e mais de 1.200 dialetos e línguas indígenas. Mas como este processo de dominação e ocupação portuguesa foi acontecendo ao longo da história, isso foi se perdendo, muitos deles foram dizimados e nós não temos o conhecimento de várias outras línguas que desapareceram ao longo da história. E também as moradias, as crenças, os ritos, as manifestações, as características físicas serão diferentes entre si também, para você perceber que eles não são iguais mesmo, nem no jeito de montar as suas moradias. Nós chamamos isso de ocas, né? Mas se você observar, nem no formato, nem na maneira que eles organizam, é do mesmo jeito. Pode observar aí que você tem formas diferentes de se construir as moradias indígenas, embora saibamos que elas estão em contato com a natureza. Se você olha para as duas fotos, você consegue perceber isso claramente. Porém, o jeito de fazer, a maneira de organizar é diferente para cada povo. Crianças na rua às 9 da noite. Crianças na rua a esta hora. Ai, ai, vamos lá, vamos respirar fundo. Se você já percebeu então que eles estão criando moradias diferentes, costumes diferentes, vai saber também que atualmente esses povos indígenas dialogam com o que foi chamado de civilização, a civilização colonizadora, aqueles costumes e tradições que os portugueses foram incorporando ao longo de nossa história, isso lá no passado. Porém, os indígenas atualmente convivem com as cidades, se relacionam com as cidades e por isso têm acesso a tecnologias que lá no passado nós imaginamos que eles nunca teriam acesso. Indígenas utilizando, por exemplo, computadores, utilizando televisores, smartphones e vários outros equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos que supostamente os povos indígenas não utilizariam porque vivem na natureza. Porém,
Eles vivem na natureza, mas mantêm contato com as cidades de maneira super tranquila. Isso porque eles estão, apesar de tudo, inseridos em um contexto urbano. A lógica de nossa sociedade, em algumas populações indígenas, é inseri-los dentro desse contexto urbano mesmo. Isso porque eles estão inseridos em um contexto social urbano. A urbanização também chega nas populações indígenas, apesar de estarem distantes lá nas florestas. Claro que tem índios que não têm o contato com as cidades. Claro que existem comunidades indígenas que estão organizadas nos seus territórios indígenas, têm uma relação muito pequena com as cidades, mas a tecnologia acaba chegando a eles de alguma forma, até mesmo para poder facilitar a organização deles em defesa dos seus direitos. E se eu estou falando de direitos, é para que você saiba que os povos indígenas também têm vários direitos, e isso está sendo protegido, organizado pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, onde são promovidas várias ações para poder cuidar, proteger o território indígena e também as populações que fazem parte dele, mas também da garantia dos direitos desses povos indígenas, como por exemplo de votar, de ter as suas terras demarcadas, de ter a sua tradição e a sua cultura preservada, apesar de viverem em contextos urbanos, como eu havia dito. Este órgão é responsável por proteger os interesses dos indígenas e nada impede que eles mesmos possam se organizar para defender os seus direitos, o direito à terra, o direito à vida, o direito à preservação da natureza, que é o que lhes dá a garantia da sobrevivência de todos os seus descendentes. E uma outra coisa que você deve conhecer são os rituais de passagem das comunidades indígenas. Minha gente, todos nós comemoramos datas, festejamos momentos felizes ou então realizamos o funeral de alguma pessoa querida que acabou indo embora. Os indígenas também, só que eles chamam isso de rituais de passagem. E aqui eu trouxe dois exemplos. O primeiro exemplo vem lá dos índios Carajás, na festa do Etorroque, onde é feita a transição da infância à vida adulta. Os meninos que participam desse ritual ficam isolados por um determinado período numa casa e ali eles são ensinados a caçar, a pescar, a coletar alimentos. São dados a eles alguns ensinamentos que serão essenciais na vida deles de adultos. Essa manifestação aí da festa do Etorroque, ela vai se diferenciar em algumas populações. Esses rituais de passagem não são iguais para todas as nações indígenas, que vai ter um ritual diferente de outras tribos indígenas, apesar de estarem fazendo a passagem da infância para a vida adulta. Outro ritual de passagem das populações do Alto Xingu, e aí são várias, minha gente, que não dá para colocar o nome aqui, é a do Guarupi. É um ritual fúnebre, onde os indígenas pegam essas toras de madeira, onde ali, para eles, está a representação dos espíritos de seus entes queridos que faleceram, que já foram embora, e ali eles realizam uma celebração todo ano em devoção, em respeito a estes que já se foram, e essa é uma maneira de eles participarem de um ritual fúnebre, onde eles se vestem, onde eles se pintam, onde eles fazem os cânticos e as danças, celebrando esses que já se foram. Perceba que até nessas semelhanças, nesses rituais de passagem, eles apresentam características diferentes entre si. Não são todos os índios e as comunidades indígenas que realizam esses rituais de passagem que eu mostrei aqui para vocês, não. É uma cultura diversa. O principal ponto de nossa conversa até aqui é de que esses índios são diferentes. E isso é comprovado pelas manifestações dos seus ritos, da sua cultura, de seu povo, nos elementos de suas vestimentas e até mesmo na sua língua. Então não dá para ficarmos chamando índio, 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 achando que eles são todos iguais. São muitos povos e com muitas culturas. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e você já sabe o que fazer, né? Vai deixando o like aí pra gente, pra bombarmos esse conteúdo de história e termos mais aulas incríveis daqui pra frente, tá certo? Gente, beijo grande e até a próxima aula. Tchau!